E o Sean Strickland, ele surpreendeu a grande maioria e derrotou o Anthony Hernandes, né, que era tido como o bicho-papão da divisão, até porque o Anthony Hernandes vinha numa sequência avassaladora que, se eu não me engano, era de 8 vitórias seguidas. Ou seja, o Anthony Hernandes vinha se tornando o bicho-papão da divisão, né? Pra muitos, era o cara ideal pra vencer o Khamzat Chimaev, né? O jogo perfeito pra vencer o Khamzat. Só que chegou o Sean Strickland e nocauteou o Anthony Hernandes, né? Pra surpresa de muitos. Até porque vamos lembrar que nessa luta, apesar de ser ex-campeão, apesar de estar acima no ranking, o Sean Strickland era o azarão, né? O Strickland pagava mais de 3-1 nas casas de aposta. Porém, todos sabiam que o Strickland, ele tinha o jogo o pior encaixe para o Anthony Hernandes, sabe? Então, apesar dele ser muito zebra, tinha sim a possibilidade dele vencer o Hernandes, sabe? Não era algo muito imprevisível, algo totalmente inesperado. Eu tinha uma certa confiança de que o Strickland ele pudesse vencer, apesar do meu palpite ter sido a favor do Hernandes, né? E na luta a gente viu, né, como o Strickland, ele é um cara assim difícil de lutar, sabe? Porque pra você que assistiu a luta ou acompanha as lutas do Strickland, você sabe que são lutas geralmente mornas, porque o Strickland fica lá naquela base de boxeador, dá jab toda hora, né? O Strickland, ele é um cara que luta nesse ritmo durante 5 rounds, até porque eu acho muito interessante você parar pra analisar o estilo de luta do Strickland, porque ele é muito estratégico, cara. Apesar de ser um estilo de luta não muito empolgante ou não muito bonito de se assistir, cara, aqueles jabs, né, e direto que ele dá na maior parte da luta, geralmente ele não manda com toda a força, ele não manda pra nocautear, sabe? Porque ele conserva a energia muito bem, por isso que ele tá muito acostumado a fazer lutas de 5 rounds, sabe? Então, o Anthony Hernandes, que era visto como o melhor cardio da divisão, ele tava lutando contra um cara que tá acostumado a lutar 5 rounds, um maratonista da luta, eu diria. Então, cara, o Strickland chegou lá, né, naquele seu jogo cauteloso, de repente ele acertou uma joelhada brutal na barriga do Anthony Hernandes, que, assim, é a principal fraqueza do Anthony Hernandes, e depois daquilo ali ele só liquidou a fatura, né, nocauteou, mas o fato é de que o Strickland voltou à conversa, voltou ali ao topo da divisão, né, eu creio que a tendência é grande dele já enfrentar o Khamzat Chimaev na sequência, porque eles têm rivalidade, né, a história entre eles já é antiga, então tem uma grande chance de vermos o Sean Strickland disputando o cinturão novamente. E para finalizar, ficou bem nítido como o Strickland ele é hoje um dos lutadores mais subestimados do UFC, sabe? Porque muita gente, apesar dele ser um ex-campeão, achava que ele no topo da divisão era basicamente um elefante na árvore. Só que ninguém ganha de Israel Adesanya, Paulo Borrachinha, Nassourdine Imavov, Anthony Hernandes, Brendan Allen, desses caras, ninguém ganha desses caras por acaso, velho. Então, com certeza, definitivamente, o Sean Strickland, essa noite, ele provou que merece estar no topo da divisão.